Olá, bom dia. Eu chamo-me Maria Margarido, espero que estejam todos bem. Hoje vou apresentar a solução que a nossa empresa desenvolveu, para a área da educação. Então, para vos dar um breve contexto, a nossa aplicação chama-se Recap e é uma app de streaming em 5G que é utilizada para transmitir aulas ao vivo. Hoje em dia tudo é digital. Toda a gente tem um telemóvel, toda a gente tem um computador, toda a gente está presente no digital hoje em dia. E verificamos que isso acaba por nos dar uma exposição maior a vídeos breves, informações instantâneas, tudo o que vai acabar por fazer com que as pessoas estejam habituadas a estímulos assim mais rápidos, o que acaba por afetar a nossa capacidade de atenção. Isto acaba por ser um problema maior no ensino, pois os miúdos estão cada vez com uma capacidade de atenção mais reduzida e então consideramos que é necessário arranjar uma solução que se adapte a este novo paradigma da aprendizagem. A nossa ideia seria auxiliar então as experiências em sala de aula, facilitando a participação dos alunos na aprendizagem e retenção do conteúdo mesmo após a aula. Aqui trazemos a história de um professor como um exemplo. Então, imaginemos o Daniel, ele é um professor universitário e é conhecido por todos como alguém que faz sempre tudo o que pode para garantir que os seus alunos estão empenhados. Ele quer garantir que os alunos estão a aprender e a receber todo o apoio e feedback que precisam. No entanto, o seu trabalho acaba por ter assim um peso extra na sua vida, pois ele tem de estar constantemente a corrigir exames. Semana para semana, o Dani dá por si a focar-se em trabalhos de casa e a classificar folhas de resposta, enquanto prepara feedbacks para cada um dos seus alunos. Ele gosta bastante de dar estas notas, não é que não tenha vontade ou que não tenha confiança nos seus alunos. Pelo contrário, ele tem muito orgulho nas suas realizações e nas dos seus alunos. O que acontece é que o grande volume de exames a classificar, a pressão para dar feedback atempado, acabam por deixá-lo muitas vezes a sentir-se sobrecarregado. Tal como o Daniel, há muitos professores que sentem este peso, esta pressão, que acaba por lhes roubar um pouco o tempo da vida deles, que eles deviam tirar para eles, para crescerem pessoalmente e profissionalmente. Um, e então acaba por ser um problema que podemos verificar em números. Por exemplo, 83% dos jovens acreditam que os trabalhos de casa são fonte de stress, 70% dos estudantes culpam os trabalhos de casa pela privação de sono, mais 23 horas são gastas pelos professores a rever exames e mais 38% dos estudantes são afetados com sintomas de depressão e ansiedade devido ao trabalho escolar. Então, nós, ao olharmos para estes números, pensamos: então, e se os trabalhos de casa fossem tão fáceis como ver reels ou como comentar respostas? Aqui surge a nossa ideia, o recap. O recap então dá resposta a estes desafios, fornecendo uma aplicação para transmitir e gravar aulas em direto, as quais são possibilitadas por infraestruturas 5G em escolas e universidades. Isto não é negociável. A nossa aplicação precisa mesmo de ter a melhor qualidade de internet quando estamos a dar as aulas, pois se há algum problema na internet, uma aula de 1 hora acaba por se reduzir a meia hora. Às vezes as pessoas estão a explicar algo, mas a internet falha e os alunos não conseguem compreender aquilo que estava a ser dado. Acaba por ter assim uma interferência um bocado grande naquilo que são as aulas, e então o 5G seria essencial para isto. E depois, após a aula, a VideoWiki AI ainda vai processar e converter automaticamente a stream em pequenos vídeos, em Reels, que vão tornar então mais fácil e mais cativante para os estudantes poderem rever conceitos-chave que foram abordados na aula. Isto terá benefícios como a revisão imediata, matéria fresca na memória e trabalhos de casa automatizados e cativantes. Como é que nós pretendemos fazer isto tudo? Aqui podem verificar um gráfico da curva de aprendizagem, do processo de aprendizagem, e no macro learning são
podemos ver as aulas em sala de aula e no microlearning são esses então reforços da aprendizagem. Naturalmente, muitas vezes há uma aula, fazem-se trabalho em aula e depois, passado um tempo, os alunos esquecem-se daquilo que foi dado. Se forem continuadas se for continuado a dar assim na aula esses temas, os alunos podem se lembrar, mas a nossa sugestão seria continuar a reforçar constantemente aquilo que foi aprendido através dos reels, através dos quizzes, dos resumos das aulas, tudo seria importante para conseguir fazer com que o conhecimento ficasse mesmo bem gravado na cabeça dos alunos e eles depois poderiam ter então a facilidade para partilhar esse conhecimento e para utilizar, porque quando nós metemos a mão na massa é sempre muito mais fácil conseguir aprender realmente como é que as coisas funcionam e não só a teoria. Então, o que é que nos diferencia? O que nos diferencia principalmente é a utilização de AI para fazer os Reels, por exemplo, como eu já tinha dito anteriormente sobre as aulas. Aqui podemos ver o ecrã de um professor, onde o professor vai ver, vai ter a divisão do vídeo em pequenos vídeos e vai poder selecionar quais são aqueles que lhe interessa disponibilizar para os alunos. Também pode fazer uma edição, caso seja necessária. Também haverá uma transcrição, o vídeo vai ter legendas, ainda vai haver uma transcrição do vídeo, onde vai haver um resumo em texto da aula, que os estudantes podem consultar também depois, e vai então, esse texto desse resumo vai ajudar então a fazer também a divisão dos Reels. Para além da utilização da AI nos Reels, outro aspecto que nós consideramos bastante diferenciador na nossa solução são. Deixa-me ver. Ok, é a parte da gamification, ou seja, vamos fazer com que toda a aprendizagem pareça um jogo. Ao incorporarmos os questionários e o sistema de recompensas, ou seja, cada vez que um aluno acerta numa resposta, eles vão receber pontos por isso e depois podem utilizar esses pontos para adquirir coisas na aplicação, prémios, tudo. O que acaba por ser mais interessante e vai fazer com que os alunos queiram participar mais e interagir mais com as matérias, pronto, com que se envolvam mais com as aulas e com a aprendizagem. Então, como podem ter visto até agora, consideramos que a nossa aplicação irá principalmente tornar o ensino e a aprendizagem divertidos, mas não apenas para os alunos, também para os professores. Nós podemos verificar que para os alunos vai ser interessante porque vamos explorar novos métodos de ensino. Atualmente, quando uma pessoa mais nova tem uma questão, vai ao TikTok e pesquisa no TikTok, não vai ao Google, porque ninguém quer ler. Nós queremos ver vídeos que expliquem como é que funcionam as coisas, que façam com que tudo seja mais fácil para aprender. Então, vamos de encontro a esta nova forma de aprender dos estudantes e fazemos Reels que ajudem então a reforçar os conhecimentos, aquilo que foi dado em sala de aula, porque é a forma mais envolvente que eles agora têm, mais interessante para eles aprenderem. Depois, para os professores, então, o que nós consideramos que é mais importante é, tendo tanto conteúdo disponibilizado pelos professores, já não haverá tanta necessidade de enviar um mail ao professor com uma questão, já não haverá necessidade do professor estar sempre a criar fichas para mandar, porque a inteligência artificial irá facilitar todo esse processo, criando os questionários, criando os reels, acabando por então dar mais tempo para o professor poder focar-se no seu próprio desenvolvimento profissional. Em vez de estar sempre preocupado em fornecer mais conhecimento aos estudantes, vai-se focar em poder desenvolver o seu próprio conhecimento para estar sempre a dar o seu melhor quando estiver a ensinar aos alunos, estar atualizado, estar sempre bem informado. Com esta aplicação, com a Recap, pretendemos atingir principalmente estudantes, que são os alunos que vão utilizar a aplicação para se manterem informados das aulas.
Os professores e educadores, porque pronto, os professores poderão disponibilizar então lá os seus conteúdos e os estabelecimentos de ensino, dado que alguns estabelecimentos de ensino poderão então aderir à nossa aplicação, podendo nós, a nossa equipa, adaptar a aplicação de acordo com cada estabelecimento de ensino e fazer algo mais personalizado para todos os professores e todos os alunos da instituição poderem utilizar. Após fazermos uma análise, verificamos que não há um concorrente direto à nossa empresa que forneça todos aqueles que disponibilize todas as ferramentas que nós disponibilizamos. Verificámos que alguns minimamente semelhantes seriam o Canvas e o Schoology, que são então ferramentas, que são então aplicações que suportam então a gestão da aprendizagem, mas que têm que não têm tudo aquilo que nós hum, disponibilizamos. Podemos então ver neste quadro o que é que nos diferencia então destas aplicações e percebemos que aquilo que mais nos diferencia então é a utilização da inteligência artificial para reforçarmos o conhecimento. Eles podem ter então conteúdos para os estudantes interagirem, podem ter então isso tudo, mas não têm a parte de da aprendizagem para ser um jogo, não têm flexibilidade de aulas porque não deixam as gravações, das aulas disponíveis para os estudantes verem depois, não têm a produção com inteligência artificial dos reels, isso tudo, nem aqueles questionários gerados por inteligência artificial. Então, agora vamos ver como é que podemos fazer, como é que funciona todo o modelo de negócio da nossa aplicação. Começaríamos por falar então das assinaturas educativas baseadas em tokens, ou seja, nós iríamos fazer algumas parcerias com com outras entidades de ensino e essas entidades poderiam nos fornecer um, bolsas de ensino, poderia-nos fornecer e-books, tudo aquilo que fosse ligado à educação e depois os estudantes que fossem ganhando mais tokens seriam aqueles que se empenhariam mais e poderiam então receber essas recompensas. Por outro lado, então, também haveriam subsídios, porque nós não precisamos, nós iríamos utilizar financiamento de empresas, hum, que, por causa das nossas iniciativas sociais e educativas, e ligado àquilo que estava a dizer anteriormente, o mercado de bolsas de estudo seria também algo que poderíamos utilizar, pois com essas parcerias com essas empresas, ao elas disponibilizarem aquilo, nós iríamos cobrar uma taxa por elas estarem na nossa aplicação, não é? Porque estamos a dar-lhes visibilidade para os estudantes, estamos a dar-lhes visibilidade para estabelecimentos de ensino, o que seria vantajoso para eles. Mas, por outro lado, os estudantes também teriam então acesso a estágios curriculares, a bolsas de estudo com descontos muito maiores, que acabariam por ser para aqueles que foram os estudantes que mais se iriam destacar. As nossas perspectivas de futuro, então, seriam implementar a aplicação em escolas. Já falámos com algumas escolas na Índia e muitas mostraram interesse em utilizar a nossa aplicação. Aprendizagem de línguas online, também temos um parceiro que ensina inglês através de aulas online e verificamos que seria, por exemplo, bastante interessante para esse nosso parceiro utilizar a aplicação para facilitar o processo de ensino e, por fim, universidades que também poderiam utilizar, que nós consideramos que seria interessante propor-lhes sessões de teste de aprendizagem piloto com pontuação e recompensas. Nós neste momento também já fizemos algumas parcerias com algumas universidades e consideramos que eles iriam facilitar-nos então este teste
penso que poderíamos experimentar a aplicação, assim, primeiro com um grupo mais, pequeno de pessoas, alguns estudantes. Pronto, isto são um bocado aquelas perspectivas que temos para implementar. Então, para mostrar que acreditamos realmente na nossa capacidade para desenvolver assim uma boa aplicação, vamos mostrar alguns casos de sucesso que tivemos. Por exemplo, participámos no Hackathon, onde vão então vários grupos de programadores e desenvolvem uma solução consoante o problema que é sugerido. E a nossa empresa então ganhou estas duas. Uma delas foi bastante ligada à educação também, durante a altura do Covid. Nós criámos então uma aplicação que facilitou o ensino na altura do Covid e então ganhámos a hackathon. Outro caso de sucesso foi também uma aplicação que criámos também para usar no ensino, ou seja, houve alguns eventos, tanto virtuais como em pessoa, onde vários estudantes de vários sítios diferentes se reuniam e tinham de desenvolver também soluções, tudo, mas para isso eles precisavam de se conhecer primeiro. E a aplicação que nós criámos era mais para quebrar o gelo entre eles, de forma a que eles pudessem trabalhar mais à vontade uns com os outros, pudessem divertir e consideramos que foram casos de sucesso bastante interessantes. Por fim, podemos então falar dos motivos da candidatura ao concurso. Nós estamos a candidatar a este concurso porque consideramos que com fundos que vocês nos iriam possibilitar, poderíamos então desenvolver muito mais a nossa aplicação, principalmente a parte da inteligência artificial, que é algo que vai ser bastante custoso em termos de tempo. Vai demorar muito tempo, então precisávamos desses fundos para conseguir desenvolver mais. Também gostávamos de ter opiniões de profissionais na área para nos poderem aconselhar o que é que devíamos fazer, o que é que não devíamos fazer. Consideramos que é bastante importante ter esse tipo de orientação. Acesso a uma rede vasta de potenciais colaboradores, obviamente que isto também é algo bastante apelativo à nossa empresa, e colaboração com implementadores 5G, porque, como já disse, o 5G não é negociável, nós precisamos mesmo de ter uma boa conexão, a melhor conexão que pudermos ter para implementar a aplicação. Então, estas parcerias com líderes do setor da tecnologia acabariam por ser bastante importantes para impulsionar, então, a nossa inovação. Aqui tem uma explicação de quem é a empresa. Vou então só ler a primeira frase, depois vocês podem ler o resto. Basicamente, Leren é uma empresa portuguesa que significa aprender a aprender em holandês. É um jogo de palavras que explica a missão da empresa, como aprender a aprender com a tecnologia, enquanto a tecnologia aprende a aprender. Ali também fala dos casos de sucesso, que era a VideoWiki e a da Cast Live, e agora a recap.pt, que iremos ver se também será um bom caso de sucesso. Gostava então de agradecer por parte da equipa por terem ouvido até aqui a nossa apresentação. Espero não me ter alongado demasiado e muito obrigado. Para qualquer informação podem entrar em contacto connosco a partir deste link. Agora sintam-se à vontade para fazer as questões que bem entenderem e, se quiserem ainda, podemos fazer uma demonstração, caso estejam interessados. Is this?